Nós voltamos com Programação Nacional. O assunto de hoje é educação financeira para crianças e nossa entrevista é com o Márcio Marques, educador financeiro. Bem, a gente estava falando um pouquinho sobre a mesada, né? No bloco passado. Só que agora, por exemplo, a gente estendendo um pouquinho mais. Como é que a gente vai fazer esse trabalho de conscientização numa forma saudável da criança, ela passar por essa fase até a fase adulta? Por exemplo, de trabalhar com ela, você fazer uma poupança na sua vida, sei lá, para você ver o seu futuro, o papai e a mamãe devem fazer isso. Tipo, eu já vi exemplos de pais que abrem uma conta, né, uma conta poupança para o filho e ensina ele a depositar esse dinheirinho, nem que seja as moedas, mas ele vai pensando num futuro bem lá na frente, né? Como isso? Isso deve ser feito assim. Eu até peço para que os pais, né, comecem a fazer isso num determinado momento. Por quê? Porque a hora que você está trabalhando esse sonho, tá? Você fica, onde eu vou investir? Acho que essa é a grande pergunta. Eu vou fazer uma poupança, eu vou fazer uma previdência. E antes de pensar nos filhos, vamos pensar também no pai. Você vai se aposentar, então eu quero juntar um dinheiro, pensa em você. Porque você tem que estar saudável financeiramente para ajudar seu filho. E em relação ao filho, como é que eu vou colocar essa cultura nele? Como é que eu vou disseminar isso para ele? Então, primeiro, você tem lá um planejamento de vai juntar um dinheiro para a faculdade dele. Então, qual o veículo que eu vou utilizar? Como que eu vou fazer? Primeiro, qual o prazo? Se é um prazo curto, você pode usar uma poupança, uma conta corrente, até com a mesada, Júnior, poderia se fazer a mesada em conta corrente para ele aprender a trabalhar não só com notas espécie, mas trabalhar com o cartão, porque o cartão está aí e veio para ficar. Então, você pode ensinar também, através desse exemplo que você citou, usar a mesada, o cartão numa conta corrente, um cartão de débito. Isso é fantástico. Mas como que eu vou mostrar para ele, então? Se eu o meu sonho é a longo prazo. Então, no caso da sua filha, você quer fazer vai guardar um dinheiro para a faculdade. Então, você vai ter 18 anos para juntar. Então, você pode ir para uma previdência privada, para uma LCI. Existem várias ferramentas que você pode, mas antes de definir a ferramenta, qual o sonho? Voltamos ao sonho de novo. Eu quero juntar dinheiro por juntar, não tem sentido. E isso tem que você falar para o seu filho. Você já está falando que ele está juntando dinheiro para comprar bicicleta, para comprar o tênis. Você vai falar da mesma coisa. Agora, papai, nós vamos fazer um planejamento aqui, ou nós vamos fazer uma poupança, porque dependendo da idade, ele não vai entender o que é LCI, o que é previdência. E mostrar, e contextualizar. Quando você tiver 18 anos, você já vai ter um dinheiro para a sua faculdade. E aí, mensalmente, você pode até junto com ele ao banco fazer o depósito. Então, primeiro, o sonho de curto prazo, uma poupança. Um sonho de médio prazo, você poderia usar previdência, você poderia usar títulos, você poderia usar até ações. Tá? Mas o importante é entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Aí o veículo, a ferramenta, é mais fácil. Quer dizer, a gente está falando um pouquinho com os pais aqui no sentido de você tem condições de chegar no seu banco, um gerente do seu banco, não sei, e fazer esse tipo de ação. Olha, eu preciso pensar no futuro do meu filho, por exemplo, no caso da educação, né? Uma faculdade, como é que eu poderia agir dessa forma? Isso. O que eu recomendo, tá? Assim, nada contra instituições financeiras, sim, por favor, mas nós temos especialistas. Tá? Por exemplo, eu sou financial advisor, eu tenho uma formação, então eu consigo ajudar as pessoas de uma maneira melhor. E às vezes no banco, ele tem muitos produtos, ele tem algumas metas para cumprir. Eu acho que se é um gerente que você confia, procure sim a orientação com ele, melhor ele do que ninguém. Mas se você tiver um especialista, um corretor de investimento, um corretor de seguros que possa te orientar, ele vai te perguntar, qual o sonho? O sonho, minha filha, tá? Real, Harvard. Então, eu já sei o tamanho, quanto custa. Então, eu vou diluir isso em talvez 18, 20 anos e começo isso cedo. Então, eu sei qual que é a ferramenta. Agora, você chegar lá, eu vou juntar um dinheiro. Para quê? Não sei. Como é que o cara vai te ajudar? Ele sabe da ferramenta, mas você tem que estar com isso já definido. O pai tem que definir ou falar, olha, não sei a faculdade que ele vai fazer. Com 0 anos a gente não sabe. Mas vamos estimar aí uma situação normal de temperatura e pressão? O que seria? Uma faculdade que eu vou investir R$1.000, R$800 por mês. Então, você faz a conta contrária. 800 vezes 12, vezes geralmente 4, 5 anos, e já sabe o montante. Então, você começa a poupar, a investir aquele valor mensal. Essa é a maneira de você juntar o dinheiro. Mas, primeiro, qual o sonho? É para a faculdade? É para a terceira idade? É para o primeiro imóvel? Tá? E esse sonho, às vezes, uma única poupança, às vezes você consegue.
Por quê? Porque ele entrou na faculdade federal, ele já não vai usar aquele dinheiro, certo? Mas ele pode usar aquele dinheiro para um deslocamento, uma federal lá em Itajubá, uma federal lá em Bauru. E aí? Você vai ter o custo. Então, você já está preparado para isso. Então, você deve procurar um especialista sim, porém, você tem que estar muito definido. E quanto cabe no seu orçamento? Então, às vezes, o que eu faço? Eu não consigo, eu tenho que juntar 1.000. Mas se você começa cedo, talvez 100 resolveria o problema. Bom, você citou em alguns momentos que a gente estava batendo papo aqui na questão do consumo sustentável, principalmente numa sociedade como a nossa, né, que o consumo é muito alto. Como educar, então, a criança para esse consumo sustentável? Vamos aprofundar um pouco esse assunto. Tá. No consumo, na ótica da educação financeira, primeira regra básica que a gente fala do consumo sustentável é você família, é você pai, você identificar como que estão aí a sua despesa. E você vai conseguir identificar que 30% é desperdício. E esse 30% é real. Pode fazer 30%. Não é pouco não, hein? É muito. Poxa. 30% sendo desperdício. Então, se 30% é desperdício, como é que eu posso ajudar, por exemplo, a parte de sustentabilidade? Vamos lá. Um exemplo, agasalhos de escola. Eu tenho aí a oportunidade de visitar várias escolas que adotam a nossa metodologia. Vai no Achados e Perdidos, de qualquer escola, Júnior. Você vai encontrar um monte de agasalho. Um monte. E quantos agasalhos tem o nome? Nenhum. Então, como é que o pai, que às vezes é um ambientalista de carteirinha, não põe o nome no agasalho? O que isso tem a ver com sustentabilidade? Quantas árvores eu vou poupar se eu economizar e não perder tanto o agasalho? Se eu não fizer a roda, né, girar muito mais rápido? Porque todo o que é, vamos supor, o que é recurso, ele tem um fim. E tudo que é recurso que você economizar, você vai ajudar a natureza. Esse do agasalho é uma maneira assim, de eu ilustrar para os pais que eles estão cometendo um erro gravíssimo. Eles não põem o nome no agasalho, uma atitude simples. Então não é mais dinheiro, é atitude, Ju. É comportamento. Põe o nome do agasalho, perdeu, alguém vai achar e devolve. Então você não precisa comprar outro. Eu vou economizar, financeiramente falando, mas vou ajudar a natureza. Isso poderia se estender para os outros objetos do filho, um lápis, uma caneta, uma estojo, régua. Lancheira. Júnior, tem escolas que nós encontramos lancheiras. E muitas vezes eu pego um brinquedo, achou um brinquedo lá, você chega na classe, de quem é esse brinquedo? Não aparece o dono. Porque ele tem tanto brinquedo que os pais, os avós continuam dando brinquedo e nem sabem o que tem. Pô, então vamos falar de sustentabilidade? Pô, cuide desse brinquedo, visite a sua sala de brinquedos, sua sala de jogos. Quantos jogos estão ali já empoeirados que você não usa mais? Passa para frente, porque troca com alguém, cuide desse brinquedo, porque se você cuidar, você vai ter, sabe? É o zelo. Então você consegue ajudar o mundo ficar mais sustentável fazendo essas pequenas ações, tá? Com banho, nós citamos agora, com energia elétrica, às vezes, de apagar a luz. Atitude simples, que você leva uma economia financeira, leva a redução de 30% daquele orçamento, se você simplesmente apagar a luz. Então, o Gustavo é o nosso fiscal da natureza. Ele é o responsável de apagar a luz. Ele é o responsável de desligar a televisão. Ele é o responsável de desligar o micro-ondas. Às vezes, em casa, você tem o micro-ondas e o fogão. Para quê? Para você ver horas. Você tem relógio nos dois. Ah, mas o fogão desligar é complicado, né? Porque tem lá dentro do armário, deixa o fogão e desliga o micro-ondas. Ninguém faz isso. E isso é economia, e isso é sustentabilidade. Você está ajudando o mundo fazendo pequenas ações. Bom, a gente está falando agora também uma questão você citou um pouquinho a questão de solidariedade, né? O senso de partilha, da humanidade também, né? Sim. Está incluso nisso. A educação financeira, ela vai permear por todos, vamos dizer assim, os temas. Família, você tem a natureza, você tem responsabilidade, inclusão, né? E você trabalha também essa parte. Por quê? Porque a educação financeira, quanto mais você economiza, mais você consegue ajudar. Então, eu tenho um exemplo de um colégio que... Qual era o sonho das crianças na aula de educação financeira, o sonho coletivo? Era prover uma prótese dentária, a famosa dentadura, para o pipoqueiro. Poxa, é uma coisa, sabe, uma coisa totalmente social, totalmente que não é para eles. Outro exemplo, eles instituíram na escola o brinquedo solidário.
Então, se você vai comprar, qual que é o seu sonho? Voltamos sempre no sonho. É um brinquedo de R$20. Então, você vai juntar 40, porque 20 você vai comprar o mesmo brinquedo para dar para alguém. E não é uma coisa usada. Eu incentivo também. Se você cuidou e está novo, dê embora. Porque alguém vai se divertir muito com aquele brinquedo. Tá? Mas e dá um novo? Aquilo que você comprou para você dividir. E isso é uma obra social, é uma ajuda social. E humanidade também. De humanidade. Márcio, muito bacana bater um papo com você a respeito disso. Gostaria que você deixasse aqui os seus contatos para os nossos telespectadores. Bom, quem quiser entrar em contato, o e-mail é marcio.marques@dsop.com.br. Ok, obrigado pela sua participação hoje no Ação Nacional. Eu agradeço a oportunidade, Júnior. Obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até este momento. Espero que você tenha gostado um pouquinho sobre essa educação financeira aí para a infância, sem dúvida, muito importante para todos nós. O Ação Nacional volta na próxima semana com mais um tema a ser discutido com você. Obrigado pela sua audiência e até lá.